E aí, Fran, tranquilo? Bom, nessa aula aqui a gente vai tratar os conteúdos da segunda questão, né, da avaliação 2 e ver alguns conteúdos que complementam o material da semana 11. Se eu não me engano é a semana 11, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, beleza? Então a gente vai começar tratando de uma coisinha que a gente já viu na nossa primeira aula, que foi síncrona, que foi a equação do primeiro grau. Então a gente vai relembrar algumas coisinhas. Uma equação do primeiro grau nada mais é que uma equação desse tipo aqui, sendo que é uma equação. Então vai aparecer uma coisa que a gente chama de variável. A variável nada mais é do que um número que a gente quer descobrir o valor que ela vale. No nosso caso, a gente sempre vai trabalhar com x. Então, o objetivo, ao resolver uma equação, é descobrir qual é o valor de x que vai solucionar essa equação. Sendo que o a e o b são números reais, beleza? Que são constantes e fixados. Então, a gente já vai conhecer eles. Eles não vão aparecer como se fosse uma letra. Eles sempre vão aparecer como se fossem números. Aqui está só expresso da forma mais geral que a gente vai poder encontrar, tá bom? Aqui tem uma observaçãozinha, né? O a tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, isso daqui vai sumir, certo? Porque isso daqui vai dar zero. E não vai aparecer x. Porém, x é quem a gente quer descobrir, beleza? Então, se o x não aparece, isso daqui não faz sentido. Por isso que o a tem que ser um número diferente de zero, porque dessa forma a gente vai conseguir encontrar um valor de x que vai solucionar esse tipo de equação. Para solucionar, a gente já sabe mais ou menos como que se trabalha. Basta isolar o x nas equações. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. A gente quer encontrar qual o valor de x que, quando eu multiplicar por menos 3 e somar com 12, o resultado final dessa conta vai dar zero. Perceba que vai existir um único valor de x que vai satisfazer essa equação. Então, vamos tentar determinar qual vai ser esse valor. Bom, a gente já viu que se a gente fizer contas de um lado da igualdade, a gente pode e deve fazer a mesma coisa do outro. Então, vamos subtrair 12 dos dois lados da equação para a gente acabar sumindo com esse mais 12 aqui. Porque sumindo com esse mais 12, a gente vai ter do lado esquerdo menos 3x, que é igual a menos 12. Beleza? E agora, para a gente isolar o x, a gente pode dividir por menos 3 dos dois lados. Porque do lado esquerdo da equação, a gente vai ter menos 3 dividido por menos 3, que é 1, vezes x. E do lado direito, a gente vai ter menos 12 dividido por menos 3. Menos dividido por menos dá mais. E 12 dividido por 3 dá 4. Beleza? Então, x é igual a 4. Beleza? Então, a solução dessa equação aqui que a gente viu é x igual a 4. Beleza? Aqui a gente vai trabalhar com sistemas agora. A gente vai ter duas equações e a gente vai solucionar elas ao mesmo tempo. Só que essas equações são equações de um tipo específico, equações do primeiro grau, beleza? E a gente acabou de aprender como que lida com elas, beleza? Uma coisa que eu acabei não falando, por que é primeiro grau e por que não segundo ou terceiro? Porque o grau está representando justamente o expoente que está aqui no x, na variável, no valor que a gente quer encontrar. Como o expoente que está aqui é 1, que está escondido, então vai ser do segundo grau. Mais para frente a gente vai trabalhar com equações do segundo grau, onde o expoente que está acompanhando o x é 2, beleza? Bom, então vamos trabalhar com sistema. Mas o que é um sistema? Sistemas nada mais são do que trabalhar com várias equações ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar com um sistema de 2 equações, 3 equações, 4 equações, n equações. Aqui a gente só vai trabalhar com sistemas que têm 2 equações.
E para a gente garantir que o sistema tem solução única, a gente precisa ter a mesma quantidade de variáveis. Então, o que eu estou dizendo? Variável é aquela letra que a gente quer descobrir qual é o valor. No caso anterior, a gente trabalhou com x. Como a gente vai trabalhar com um sistema de duas equações, a gente precisa de duas variáveis. Então, eu vou trabalhar com x e com y. Então, a gente vai ter uma única solução, e essa solução vai ser um par de números. Um par que vai ter o x e um par que vai ser o y, beleza? Então, a solução vai ser um conjunto que vai ter um único elemento, né? Porque é uma única solução. E esse elemento vai ser esse par aqui, ok? Então, vamos descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y que vão fazer parte desse par, dessa solução. Beleza? E como que a gente trabalha para resolver um sistema? Aqui a gente tem esse exemplo. Então, vamos ver se está sendo satisfeito. A gente tem duas equações, beleza? E a gente tem duas variáveis, x e y, beleza? Então, como que a gente faz para solucionar? Primeiro passo, a gente escolhe uma equação e isola uma variável. Beleza? Pode ser qualquer uma. Eu posso pegar a primeira equação e isolar o x, posso pegar a primeira equação e isolar o y, ou posso fazer a mesma coisa com a segunda. Pego a segunda e isolo o x, ou pego a segunda e isolo o y. Eu preciso só fazer uma dessas coisas. Então, vou pegar a segunda equação e isolar o y, porque é o que me parece mais fácil aqui, tá bom? Peguei a segunda equação e vou isolar o y. Como que eu faço para isolar o y? Eu posso subtrair 2x dos dois lados. Beleza? Então, do lado esquerdo eu vou ficar só com y, né? Porque 2x menos 2x dá zero. E do lado direito eu tenho 5 menos 2x. Beleza, isolei o y. Segundo passo é pegar isso daqui que a gente encontrou e substituir na equação que a gente não usou. Então, eu escolhi a segunda equação aqui para isolar. Então, nesse segundo passo, eu tenho que pegar a primeira equação, beleza? E eu vou substituir esse valor de y aqui nesse valor de y da primeira equação. Então, vou escrever aqui. Substitua, né, o valor encontrado na equação não utilizada. Eu vou só duplicar a página aqui rapidinho para eu ter mais espaço. Deixa eu ver como eu faço. Pronto, beleza. Então, vamos continuar aqui, né? Beleza, eu vou guardar esse valor e vou substituir esse valor encontrado na equação que a gente não utilizou. A gente não utilizou a primeira equação. Então, vou reescrever ela aqui. Só que no lugar do y eu vou colocar esse valor de y que a gente encontrou, que é 5 menos 2x. Beleza? Isso é igual a 3. Agora, vamos endireitar essa conta aqui que está feia. Agora a gente tem uma equação onde só aparece a variável x, beleza? Então, vamos resolver essa equação aqui, que é o terceiro passo. Resolva a equação encontrada.
beleza? Vou duplicar de novo aqui. Beleza, vamos resolver agora essa segunda equação encontrada aqui. A equação que a gente tem é x sobre 3 menos 2 vezes 5 menos 2x igual a 3. Vamos solucionar primeiro fazendo a distributiva aqui nesse parênteses, tá bom? E aí a gente vai ter o quê? X sobre 3 menos 2 vezes 5 é 10. E menos 2 vezes menos 2x vai dar mais 4x, né? Porque são dois números negativos. E 2 vezes 2 dá 4. Tudo isso é igual a 3. Bom, para a gente sumir com esse 3 que está aqui no denominador, eu posso multiplicar ambos os lados por 3. Porque se eu multiplicar por 3 aqui, ele vai anular, certo? E esse 3 do denominador vai sumir. Só que lembra, tudo que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Então, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar todo esse lado aqui. E aqui eu vou multiplicar por 3 também, beleza? Então, vamos resolver isso daqui agora. Aqui, como eu multipliquei toda essa soma aqui, eu tenho que fazer a distributiva, certo? Então, vamos lá. Primeiro esse termo aqui, depois esse segundo termo aqui, e depois esse terceiro termo aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 3x sobre 3. Esse 3 vai cancelar com esse 3, que vai dar 1x, certo? 3 dividido por 3 dá 1. Menos 3 vezes menos 10 é menos 30. E 3 vezes 4x dá 12x. E do lado direito eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9. Beleza? Agora eu posso só isolar o x. Bom, 12x mais 1x é igual a 13x. Beleza? E esse menos 30 eu vou somar com mais 30 de um lado e somar com mais 30 do outro. Beleza? Do lado esquerdo vai dar 0 e do lado direito vai dar 39. E agora? Agora eu divido dos dois lados por 13 para simplificar e eu ter só o x do lado esquerdo. Então eu vou obter aqui, no lado esquerdo eu tenho 1x, né? Porque 13 dividido por 13 dá 1. E do lado direito eu tenho 39 dividido por 13, que é igual a 3. Logo, x é igual a 3. Beleza? Então, aqui eu já encontrei o valor de x, que é igual a 3. E agora, vamos para o último passo. O quarto passo é substituir o valor encontrado em alguma das equações. Pode ser qualquer uma agora. Eu gosto de escolher a que parece ser mais fácil, então vou escolher a segunda porque não tem fração. Então, é só eu pegar o valor de x e substituir no valor da segunda equação. Bom, x vale 3, então eu vou trocar esse x por 3, beleza? Então, vou ter 6 mais y é igual a 5. Logo, subtraindo 6 dos dois lados, né, eu vou ter que y é igual a 5 menos 6, que é igual a menos 1. Então, encontrei o valor numérico de y. O objetivo final era a gente encontrar justamente isso, o valor numérico de x e o valor numérico de y. Beleza? Eu poderia também pegar esse 3 aqui do x e substituir lá em cima, aqui. Daria a mesma coisa, né? Colocando 3 aqui, eu teria 5 menos 6, que daria menos 1.
Beleza? Então, a solução final, como que eu escreveria? A solução é o conjunto, onde o elemento desse conjunto é o par ordenado. 3 menos 1. Ou você pode escrever, isso é um jeito de escrever a solução final, mas você pode escrever também x igual a 3 e y é igual a menos 1. Ambas as duas formas estão corretas de você terminar essa questão. Beleza? É isso. Essa página aqui a gente não usou. Quando eu te mandar, eu vou te mandar todo esse PDF aqui bonitinho, tá bom? Ok. Agora a gente vai trabalhar com equações do segundo grau. A gente acabou de ver equações do primeiro grau. Para resolver equações do segundo grau, é um pouquinho diferente. Por quê? Uma equação do segundo grau é uma equação desse tipo aqui. Beleza? Qual é a diferença? O x agora está elevado a 2, por isso que é segundo grau. O a, novamente, é diferente de zero. Mas por que é diferente de zero? Se ele fosse igual a zero, ele anularia todo esse termo, certo? Porque 0 vezes x ao quadrado é zero. Então, isso daqui sumiria. E olha só o que eu teria aqui. Eu teria bx mais c, que é exatamente uma equação do primeiro grau. Porque aqui eu tenho 1, o b eu poderia chamar de a se eu quisesse e o c de b, porque eles são números que já são fixados. Isso daqui seria exatamente uma equação do primeiro grau. Só que a gente não quer estudar isso. A gente quer estudar equações que têm um grau 2. Por isso que o a vai ser diferente de zero agora. Então, a gente vai ter uma equação desse tipo aqui. Aí, a ideia é sempre ir regredindo, né? Eu coloco x ao quadrado, aí depois eu reduzo um grauzinho aqui, e depois eu botaria o x elevado a zero, só que x elevado a zero é 1. Então, é dessa forma que a gente escreve uma equação de segundo grau. Ah, mas se em um estudo futuro eu quisesse estudar equações do terceiro grau, aí eu colocaria aqui uma outra letra, né? E colocaria isso daqui, beleza? Aí seria uma equação do terceiro grau. Só que aí, quem deveria ser diferente de zero, deveria ser esse cara aqui. O d deveria ser diferente de zero. Beleza? Mas a gente não vai estudar isso. Então, vamos lá. Aqui eu só descrevi o que eu falei, né? O a, o b e o c são números que já vão ser dados. Eles são constantes, estão fixados, não vão mudar. E eles já vão ser dados nos exercícios. Beleza? E o a é diferente de zero. O x, como a gente já falou, é uma variável que a gente quer descobrir o valor. Então, qual é o valor de x que, quando eu substituir aqui, essa conta toda vai dar zero? Então, é isso que a gente tem que responder, né? Essa pergunta que a gente quer responder. E uma característica da equação do segundo grau é que a gente sempre vai ter duas soluções. Beleza? A gente sempre tem duas soluções. Aí, por que a gente vai ter duas soluções? Porque para a gente solucionar isso daqui, a gente não consegue isolar esse x que nem a gente fez com a equação do primeiro grau. Com a equação do primeiro grau, a gente só pegava os números e ia passando para o outro lado, no final a gente isolava o x. Até tem como fazer isso com o segundo grau, só que é muito mais complicado, justamente por conta desse quadrado. Então, um cara lá, né, um indiano, que não era o Bhaskara, ele conseguiu encontrar uma fórmula do x isolado. E a fórmula do x isolado é justamente a fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Mesmo sendo o Bhaskara que não tenha encontrado essa fórmula. Mas é só aqui no Brasil que a gente chama essa fórmula com esse nome, né? Sendo que Bhaskara não tem nada a ver com essa história. Beleza. E a fórmula de Bhaskara é uma fórmula conhecida. É menos b mais ou menos a raiz quadrada desse termo aqui, que a gente pode chamar de delta, beleza? Isso tudo dividido por 2a. Beleza, então se a gente quer descobrir o valor do x aqui, a gente vai encontrar dois valores. Um valor para quando a gente fizer a conta com o sinal de mais e um valor para quando a gente fizer a conta com o sinal de menos. Beleza? Então vão ser duas soluções. Beleza? Ou duas raízes. Raízes e soluções são sinônimos nesse contexto, tá bom?
Então, vamos pegar um exemplo. 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Bom, para a gente solucionar, a gente vai usar a fórmula de baixo, que é isso daqui, né? Beleza? E o delta quem é? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Porém, vamos dar nome aos bois. Quem é o a aqui? O a sempre acompanha o x ao quadrado. Beleza? Então, a vale 2. O b sempre acompanha o x. Sempre está acompanhando o x aqui. Então, b vale 3. E quem é meu c? O c é menos 2. Ok? Que é o termo que não tem nada aqui acompanhando, né? Não existe um x acompanhando o 2 aqui. Por isso que ele é o c. É o termo independente. Então, vamos lá. Vamos só substituir esses valores na fórmula. Beleza? Então, quem vai ser o delta? O delta vai ser b ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, vezes o c, que é menos 2. Nessa hora é bom colocar sempre os parênteses para você não errar o sinal, no final da conta. Tá bom? Então, a gente tem 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes menos 2 é menos 8. Isso daqui está multiplicando por menos 2, beleza? E aqui eu tenho que isso é igual a 9, menos... Agora não é menos, né? Porque eu estou multiplicando menos 8 vezes menos 2. Então, vai dar mais. 8 vezes 2 é 16. Então, 9 mais 16 é 25. Beleza? Agora eu posso substituir aqui nos valores de x. Então, o que eu vou ter aqui? Menos b é menos 3, porque b vale 3. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o meu delta? 25. A gente acabou de calcular. E tudo isso dividido por 2 vezes a. Quem é o a? 2. Beleza? Então, isso daqui é igual a menos 3, mais ou menos. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes ele mesmo é igual a 25. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Beleza? Então, agora, eu posso fazer as duas contas. Uma conta com sinal de mais e a conta com sinal de menos, para descobrir os dois valores de x. Então, o primeiro valor de x eu vou chamar de x1 e o segundo valor de x eu vou chamar de x2. Ou eu posso chamar de x', x2', vai da sua escolha, tá bom? Eu vou chamar de x1 e de x2. x1 eu vou trocar esse sinal aqui só pelo de mais. Então, eu vou ter menos 3 mais 5, tudo isso dividido por 4. Isso daqui dá, na parte de cima, o que eu tenho? Menos 3 mais 5, que é igual a 2. Beleza? E embaixo tem 4. Isso daqui dá, podemos simplificar, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Isso daqui dá exatamente 1 sobre 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Simplifiquei. E aqui na parte de baixo, eu uso o sinal de menos agora, que é menos 3 menos 5, tudo isso dividido por 4. E eu vou ter que isso vale menos 8 em cima e 4 embaixo. 8 dividido por 4 dá 2, beleza? Respeitando o sinal de menos, eu tenho menos 2. Logo, o conjunto de solução seria 1 sobre 2 e menos 2, beleza? Agora eu tenho duas soluções. No sistema, eu coloquei como se fosse um par, porque o par está representando uma única coisa. Mas aqui, eu tiro o par porque são duas soluções, tá bom? O par aparece quando eu quero colocar x e y, mas aqui eu só tenho x, beleza? Então, são dois elementos, beleza? Eu posso escrever que as soluções também são x1 igual a 1 sobre 2 e x2
é igual a menos 2. Beleza? Eu posso responder tanto dessa forma quanto dessa forma de baixo. O importante é que você sempre ache duas raízes. Beleza? Agora vamos tratar os outros dois exemplos. Eu vou pegar tudo isso daqui e vou diminuir, só para despoluir a nossa imagem. Acho que tá bom. Prontinho. Vamos para esse segundo exemplo aqui de baixo na esquerda. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Quem é o meu A? Meu A vale 1, porque é 1 que está multiplicando o x ao quadrado aqui. Quem é o meu B? Meu B está acompanhando o x. E quem é esse cara? É o menos 3. E quem é o meu C? O C seria aquele número que não está acompanhando nenhuma variável. Só que ele não está aparecendo aqui. Então, ele vale 0. Beleza? Eu vou fazer até a mesma coisa aqui, por exemplo, da direita. Ó. Quem é o meu A? Meu A é 3, nesse caso. Quem é o meu B? O B teria que estar acompanhando o x aqui. Só que ele não aparece. Então, B vale 0. E o C é esse cara, menos 48. Beleza? E a última observação importante aqui é que na definição, o A que tem que ser diferente de 0. Isso daqui está sendo respeitado sempre, beleza? O B e o C podem ser 0, mas o A aqui não pode, tá bom? E beleza. Eu não vou resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Você consegue resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, mas não é necessário, porque existe uma forma mais simples. Quando o B ou o C valem 0, sempre tem um jeitinho mais fácil de se resolver, beleza? Que se trata de isolar o x. Nesse caso aqui, vamos pegar esse da esquerda. Eu vou botar o x em evidência, porque x ao quadrado é igual a x vezes x. Então, eu consigo colocar o x em evidência aqui. Beleza? Botei o x em evidência. Para voltar no x ao quadrado, ele tem que multiplicar por x. Beleza? E para eu multiplicar aqui e dar menos 3x, ele tem que multiplicar por menos 3. Beleza? Pronto, coloquei o x em evidência. Se você fizer a distributiva aqui, você consegue voltar exatamente para a coisa que você tem em cima. Então, a gente fez a conta certinho. Bom, como que a gente resolve agora? O que eu tenho aqui, se você observar? Eu tenho um número que está multiplicando outro número que está aqui entre parênteses. Beleza? É um produto de dois números. Só que esse produto está dando 0. Ora, se eu tenho um produto de dois números que estão dando 0, pelo menos um deles vale 0. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou o x vale 0, ou esse outro número aqui, que é o x menos 3, vale 0. Beleza? Ora, se x for 0, a gente já tem uma solução. Beleza? Porque, de fato, se eu coloco x igual a 0 aqui, eu realmente resulto em 0 no final da conta. E aqui, basta eu isolar o x. Bom, passando menos 3 para o outro lado, eu tenho que x é igual a mais 3. E olha, se eu pegar o 3 e substituir nessa igualdade aqui, eu vou ter 3 ao quadrado menos 3 vezes 3. Isso daqui dá 9 menos 9. Isso daqui de fato dá 0. Então está batendo. Então eu consegui, no final de tudo, encontrar as minhas duas soluções. Aí eu posso chamar isso daqui de x1 e isso daqui de x2. Beleza? Então eu não precisei usar Bhaskara e consegui encontrar as minhas duas raízes, né? As minhas duas soluções. E são literalmente essas. Ok? De forma análoga, eu posso fazer aqui com esse exemplo do lado direito. Eu vou só tentar isolar esse x ao quadrado aqui. Ok? Então, eu vou somar mais 48 dos dois lados. E vou obter 3x ao quadrado. Isso daqui vai dar 0. Beleza? Igual a 48. Beleza? Porque eu somei esse 48 aqui do lado direito. Agora, para
simplificar, eu posso subtrair não, dividir por 3 dos dois lados. Esse 3 vai cancelar com esse 3, né? Porque isso dá 1. 1 vezes alguma coisa é sempre aquela coisa. Então, isso daqui é x ao quadrado. E 48 dividido por 3 dá exatamente 16, se eu não estou fazendo conta errada. Sobra 1... 18, é isso mesmo, 16. E agora, eu posso extrair a raiz quadrada dos dois lados. Beleza? Ora, só tem que observar uma única coisinha. Quando eu simplifico esses dois caras aqui, eu tenho que colocar um mais ou menos aqui. Beleza? Porque isso daqui é igual ao módulo de x. Beleza? Então, eu posso colocar tanto o valor negativo quanto o valor positivo aqui para dar esse cara. Beleza? Porque, por exemplo, eu vou justificar isso daqui depois que eu resolver. Por que eu botei esse mais ou menos, tá bom? Ok. Tirei a raiz quadrada dos dois lados para eu cancelar esse ao quadrado aqui. E aqui eu tenho que colocar um mais ou menos. Vou explicar isso no final. Então, eu vou ter que x é igual a mais ou menos a raiz de 16. E a raiz de 16 vale 4. Beleza? Então, tenho duas soluções. Uma para o mais e uma para o menos. x1 é igual a 4 e x2 é igual a menos 4. Achei as duas soluções. Por que eu tenho que colocar o mais ou menos quando eu tiro a raiz quadrada com esse quadrado? Porque perceba, se eu coloco menos 4 aqui dentro, eu vou ter menos 4 ao quadrado, raiz quadrada. Isso daqui é igual a raiz quadrada de menos 4 vezes menos 4, né? Que é 1 elevado ao quadrado ali. E menos com menos dá sempre mais, beleza? E 4 vezes 4 dá 16. Raiz de 16 dá 4, beleza? E se eu coloco só o 4 aqui, sem esse sinal de menos? Vou ter a mesma coisa. 4 ao quadrado é 16. Tudo isso dentro da raiz é 4. Então, tem que considerar essas duas possibilidades, tá bom? Por isso que eu coloco mais ou menos. Isso sempre vai acontecer quando eu tenho a raiz quadrada de um número ao quadrado. Isso daqui sempre vai resultar um mais ou menos no final. A justificativa, no fundo, é porque isso daqui tem a ver com o módulo. Mas eu não vou entrar nisso agora, tá bom? E a gente conclui a parte de equações do segundo grau. E agora a gente vai tratar de inequações do segundo grau, que são basicamente equações do segundo grau, porém, equações do segundo grau são coisas desse tipo. Inequações, a única diferença que vai aparecer é que aqui vai poder ser um menor que, ou vai ser um maior que, ou vai ser um menor igual, ou um maior igual. A gente vai trabalhar com desigualdade. Para a gente trabalhar com isso, eu vou fazer uma breve introdução desse tópico aqui, que é estudo do sinal. Tá bom? O que significa estudar o sinal de alguma coisa? A gente vai estudar o sinal de funções. Tá bom? E de que forma? Funções são coisas que, quando eu substituo um valor de x, eu vou obter um valor de y. Então, por exemplo, isso daqui é uma função de primeiro grau. Porque eu tenho uma expressão de primeiro grau. Quando eu substituo o valor de x aqui, no final eu vou ter um valor de y correspondente. Beleza? A gente não vai falar muito a fundo sobre funções, porque isso é um assunto mais para frente do teu curso. Mas é importante saber isso para resolver a equação. Por quê? Eu vou ter esses 4 casos. O caso da igualdade aqui, que seria ax mais b igual a 0, a gente já aprendeu a resolver. A gente vai aprender a resolver esses outros casos aqui. Bom, e existe uma propriedade da equação do primeiro grau, é que isso daqui é sempre um gráfico, que é uma reta, certo? Equações do primeiro grau, o gráfico é uma reta, onde aqui é o eixo x e aqui é o eixo do y. Então, para cada valor de x que eu tiver aqui,
eu vou ter um correspondente em y, beleza? E o que ele está perguntando? Ele quer saber quais são os valores de y, beleza? Que são menores do que zero aqui. Bom, são esses valores aqui, beleza? O y é menor que zero aqui. E quais são os correspondentes em x desses caras aqui? Quais são os correspondentes em x? Bom, é exatamente quando eu pego daqui desse ponto para a esquerda, beleza? O que ele está interessado em achar nesse primeiro caso é essa parte em verde aqui que eu pintei. Por que é essa parte em verde? Porque quando eu calculo o valor do y nesses pontos aqui, eu vou obter um valor de y negativo, porque é exatamente isso que ele está querendo saber. Bom, se não ficou claro, vou explicar para esse segundo caso. Vou pegar esse terceiro caso aqui. Bom, ax mais b é uma função que vai resultar para a gente um valor de y. Então, eu vou ter um gráfico que vai ser uma reta. Beleza? Vou ter um gráfico que vai ser uma reta. Ok. O que ele está perguntando? Quais são os valores de y que são maiores do que zero? Bom, o eixo dos y é esse. Aqui a coordenada é 0, 0. Os valores de y que são maiores do que zero são aqui. São esses daqui. Todos acima dessa faixa horizontal. Beleza? A pergunta final é: quais são os valores de x onde y é maior do que zero? Beleza, a gente já sabe onde y é maior do que zero. Queremos encontrar quais são os valores de x para esses pontos. Bom, a faixa do y da função que está maior do que zero é tudo isso daqui. Porque, ó, observa, está tudo batendo no eixo do y nessa parte de cima. Agora, vamos fazer essas faixas nessa direção aqui. Quais são os valores de x que ela vai encontrar? São justamente quando eu pego desse ponto aqui para a direita. Beleza? Então, os valores de x são esses daqui que eu vou traçar em vermelho agora. Ó. São esses daqui. Ok? Para todo valor de x que eu pegar aqui, o meu correspondente em y vai ser maior do que zero. Tá bom? Uma forma da gente representar isso é dessa forma. Se a reta estiver nessa direção, os valores que são maiores do que zero, que y são maiores do que zero, está aqui em cima, e menores do que zero está aqui embaixo. O valor que vale exatamente zero é esse daqui, onde cruza essa linha horizontal. E a gente tem um raciocínio análogo para esse desenho da esquerda, caso a reta seja decrescente. Aí, aqui vai ser ao contrário, né? Os valores de y que são positivos vão estar do lado esquerdo dessa divisão que eu fiz, e os valores de y que são negativos vão estar do lado direito dessa faixa vertical que eu fiz. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo concreto de um estudo de sinal disso daqui. Eu não separei espaço para isso, mas eu vou separar agora. Beleza. Eu vou pegar esse exemplo aqui, que é da função y, né, igual a 3x mais c. Geralmente a gente vê com essa notação também, ok? Mas ok. O gráfico dessa função é uma coisa mais ou menos assim. Por quê? Porque o coeficiente que está acompanhando o x é positivo, então vai ser uma reta crescente, ok? Isso tudo a gente vai ver no futuro. Eu estou só omitindo esses casos porque o que interessa a gente agora é o estudo do sinal. Tá bom? Isso daqui é só para a gente ter uma interpretaçãozinha. Ok. Vamos estudar o sinal dessa função. Onde o y é maior do que zero? Bom, y é maior do que zero aonde? Bom, quem é o meu y? O y é igual a 3x menos 6. Isso é maior que zero. Vamos isolar o x. Então, eu vou ter 3x maior do que 6, beleza? E aqui, dividindo por 3 dos dois lados, eu tenho que x é maior do que 6 dividido por 3. Ou seja, x tem que ser maior do que 2, ok? Então, qual foi a minha pergunta? Aonde y é maior do que zero? Quando x é maior do que 2.
E olha só que bacana, se eu observar o gráfico, o y é maior do que zero nesses caras aqui, beleza? Porque esse eixo vertical aqui é o eixo dos y, e aqui vale zero. Se eu traçar uma reta, eu vou ter esses pontos aqui. Esses pontos, o y é maior do que zero, beleza? Quais são os valores de x desses pontos? Bom, o x sempre vai ser maior do que 2. E de fato, olha só, o x sempre é maior do que 2 nesses pontos, porque esse pontinho aqui vale 2, beleza? Então, eu vou até circular em azul, porque eu desenhei em azul ali, ok? E agora, eu me pergunto, aonde o y é menor do que zero? Bom, a única coisa que vai alterar na nossa conta é o sinal dessa desigualdade, concorda? Porque eu substituí o y de lugar aqui e fiz as continhas das desigualdades e obtive que x é menor do que 2. E agora eu vou circular em verde para poder desenhar isso daqui. Bom, o y é menor que zero nos pontos que estão nessa parte aqui, abaixo do meu eixo horizontal. Quais são os valores de x em que a função passa por esses pontos aqui, certo? Quais são os valores de x? Olha só, se eu traçar aqui, eu vou ter literalmente todos os números que são menores do que 2. Todos os números que são menores do que 2 vão resultar para a gente em y um número menor do que zero. Beleza? E, por fim, aonde o y vale exatamente igual a zero? Bom, eu faço a mesma coisa e eu descubro que o x é exatamente igual a 2. E, de fato, o y vale zero, ou seja, ele corta o eixo x, a função corta o eixo x quando o x vale exatamente 2. Então, é nisso que se baseia o estudo do sinal. Eu peguei isso daqui porque é um caso mais simples que a gente trabalha. As inequações de segundo grau, a gente tem vários casos diferentes. Só que eu vou resumir aqui, tá bom? A gente vai ter em equações do segundo grau parábolas, certo? E existem sempre 6 casos. Ou a parábola, primeiro eu vou separar em 2, né? Ou a parábola tem concavidade para cima, né? Ou ela tem concavidade para baixo. E dentre esses 2 casos principais, a gente tem 3 subcasos, onde a parábola não encosta no eixo x, ou seja, ela é sempre positiva para valores de y, beleza? Ou a parábola encosta no eixo x só em um ponto, então a função, ou seja, o y aqui, ele é sempre maior ou igual a zero, beleza? Naquele outro caso, o y era maior do que zero. Ou então, eu vou ter esse caso, que eu vou ter valores de y maiores do que zero, vou ter valores de y que vão ser exatamente desiguais a zero, porque o y é esse cara aqui, né? Ó, o y está aqui, beleza? E eu vou ter valores de y que vão estar abaixo do eixo x, né? Então, esses valores de y são menores do que zero. Então, eu tenho esses 3 casos, e é justamente o que eu desenhei aqui. Se eu tenho a parábola dessa forma aqui, eu tenho essas 2 raízes, né? Que são exatamente onde a função se anula. Aqui para o lado esquerdo e direito, a função vai ser positiva. E aqui para baixo, a função vai ser negativa. Beleza? E aqui eu tenho aquele meu segundo caso. E aqui eu tenho um caso onde ela é sempre maior do que zero. Beleza? Lembrando que o eixo y ele está invisível aqui, tá bom? E aqui é zero. E essa linha aqui é o eixo x. Beleza? E os outros 3 casos são a mesma coisa, só que agora a parábola está virada para baixo. Aqui é quando aparecem 2 raízes. Aqui é quando aparecem as 2 raízes, mas essas 2 raízes são iguais. Então, um único ponto vai chocar aqui. E aqui é quando as raízes não são reais. Beleza? E isso vai acontecer justamente quando o delta for negativo, nesses 2 casos, beleza? Mas isso também vai ser assunto mais para frente. Então, vamos trabalhar com exemplos agora de inequações de segundo grau, porque eu vou usar o estudo do sinal para poder resolver elas,
tá bom? Qual vai ser a ideia? Eu vou resolver agora 3 casos que são bem parecidos com as questões da atividade. Bom, beleza. Vou só pegar o carregador rapidinho. Vamos lá. Como que eu resolvo essa inequação? A princípio, ela não está com aquela cara de inequação do segundo grau que a gente conheceu, né? Eu vou ter sempre uma expressão do segundo grau aqui, zero do outro lado, e aqui eu posso ter um sinal de maior ou igual, maior, menor igual, menor. Vai aparecer um desses 4 sinais. Beleza? Então vamos tentar deixar com essa carinha aqui. Como que eu faço isso? Jogo tudo para um lado e deixo o zero do outro. Eu vou jogar propositalmente para esse lado daqui, porque eu vejo que o 14x ao quadrado é maior do que o 10x ao quadrado. Então, se eu jogar tudo para esse lado aqui, vai ficar um número positivo, que é mais fácil de fazer conta. Então, beleza. Vamos passar esse menos 10x, esse 10x, para o outro lado subtraindo. Então, vamos substituir 10x ao quadrado dos dois lados. Aqui vai dar 0. E aqui eu vou ter 4x ao quadrado. Esse cara aqui eu também quero jogar para lá. E como que eu jogo? Somando um sinal contrário. Aqui, somando com 4x. Esse cara aqui vai dar 0. Beleza? O sinal mantém. E aqui eu vou ter menos 24 mais 4. É menos 20. E eu boto x ali, né? E esse daqui continua menos 24. Pronto, cheguei justamente com essa carinha aqui. Eu só vou botar o 0 pro outro lado, para ficar com essa cara que a gente conhece. E eu boto a boca aberta, sempre pro que é maior, beleza? Por isso que eu troquei aqui. Perfeito. Agora basta eu resolver esse cara aqui. Bom, quando isso daqui eu posso chamar de y. Então, eu só tenho que me perguntar quando o y é maior que 0. Então, eu já percebo logo de cara. O meu a vale 4, o meu b vale menos 20 e o meu c vale menos 24. Beleza? Vamos fazer o estudo do sinal aqui rapidinho. Bom, essa parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo? Ela vai ter concavidade para cima, porque o a é positivo. Beleza? Só que essa parábola vai ser desse tipo, onde ela vai cortar 2 vezes, ou vai ser uma parábola que corta só uma vez? Ou será que ela nunca vai tocar? Vamos descobrir isso agora. Como que a gente descobre? Vamos tentar descobrir quais são os valores que ela vai cortar esse eixo x. Esses pontos que ela corta o eixo x é sempre quando a função vale 0, porque são as raízes. Então, eu vou resolver essa equação do segundo grau. Isso a gente já aprendeu a resolver no início. Agora eu estou me perguntando quando que isso daqui vale 0, para ver se eu vou ter esses pontos aqui existentes, tá bom? Para eu resolver isso daqui eu uso Bhaskara. Mas olha só, eu vou simplificar isso aqui dividindo tudo por 4, tá ok? Antes de aplicar Bhaskara, só para facilitar as contas. Menos 20 dividido por 4 dá 5x. E menos 24 dividido por 4 dá menos 6. 0 dividido por 4 dá 0. Beleza? Então, tem que resolver isso daqui. Ora, quem é o meu delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b desse cara, eu posso até reescrever, né? Ao invés de usar esses caras de cima, eu vou usar esses caras de baixo aqui. O a dessa igualdade aqui é 1, o b é menos 5 e o c é menos 6. Bom,
b ao quadrado dá menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 6, que é menos 6. Ok. Menos 5 vezes menos 5 é 25. Menos 4 vezes 1 continua dando menos 4. Agora, menos 4 vezes menos 6 dá mais 24. Beleza? E o total disso dá 49. Logo, o x, respeitando a fórmula de Bhaskara, vai ser menos d, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Substituindo agora, menos b é menos 5. Beleza? Tem o menos da fórmula e o menos daqui. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é o delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Só que o meu a vale 1. Ok? Simplificando, eu tenho que menos 5 é 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho dois valores. O x1 é igual a 5 mais 7, que é 12, dividido por 2. E o x2 é igual a 5 menos 7, que vale menos 2. Tudo isso é dividido por 2. Em cima eu tenho 12 dividido por 2, que dá 6. E embaixo eu tenho menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Ok? Então, realmente eu tenho duas raízes. E essas raízes são exatamente quando esse cara encosta aqui no zero, que é o menos 1 e aqui o 6. Beleza? Para esse lado aqui da esquerda eu tenho que a minha função é positiva e aqui é negativa. Só que qual era a pergunta inicial? A solução vai ser isso daqui? Não. A solução é responder a seguinte pergunta. A pergunta inicial. Quais são os valores de y que são maiores do que zero? Ou seja, quais são os valores de x que quando eu coloco aqui, esse y dá maior do que zero? Bom, são justamente esses caras aqui. Porque quando eu pego um valor de x aqui, tipo o menos 2, se eu coloco o menos 2 aqui e substituo nessa expressão, com certeza o resultado dessa conta toda vai dar um número maior ou igual a zero. Beleza? Nesse caso aqui, para esse lado eu tenho sempre que os valores de x vão resultar no y maior do que zero. Aqui do 6 em diante, eu vou colocar em outra cor aqui para simplificar, tá? Beleza. Então, o que eu disse agora? Se eu pegar valores que estão à esquerda desse menos 1 aqui, valores de x aqui, sempre que eu colocar nessa igualdade aqui, o resultado vai ser um número maior do que zero. Se eu colocar o menos 1, vai ser exatamente igual a zero. A mesma coisa vale para o 6. Se eu colocar o valor de 6 nessa desigualdade, o valor de y vai ser maior do que zero. Vai ser igual a zero. Se eu colocar valores aqui à direita do 6, o resultado vai ser maior do que zero. E qual era a pergunta inicial? Onde o y dá maior ou igual a zero? Maior que zero é aqui, igual a zero é aqui. Aqui também é maior que zero e aqui também é igual a zero. Então, são todos esses valores. Qual é a minha solução? São todos os meus números x, onde x é menor ou igual a menos 1, que corresponde a esse lado esquerdo, ou x maior ou igual a 6. Então, respondi a minha pergunta. Quais são os valores de x que eu posso pegar para que esse cara seja maior ou igual a zero? Bom, eu posso pegar qualquer x que seja menor ou igual a menos 1, ou então eu posso pegar qualquer x que seja maior ou igual do que 6. Se eu pegar qualquer valor nesses caras, o resultado final da conta dá maior ou igual a zero. Beleza? Pô, Alan, você me pergunta, e se aqui fosse maior do que zero? Bom, a gente ia tirar justamente o menos 1. Beleza? Aqui seria uma bolinha aberta.
eu tiraria justamente o 6 aqui. Também seria uma bolinha aberta. E aqui seria menor em 1, menor que 6. Porque aqui, nesse exemplo, eu não estaria interessado nos valores iguais a 0. Eu estaria interessado só nos valores maiores do que 0. Tá bom? Eu representei dessa forma. Mas eu posso representar da seguinte forma também. São os números que vão de menos infinito até o menos 1. Bom, eu vou retornar aqui o valor de igual, tá bom? Que é o original da questão. E aqui fechado no menos 1. União, né? Porque eu posso pegar também os caras lá do outro lado. A partir do 6 e até mais infinito. Beleza? Ou seja, são infinitas soluções. Para igualdade, eu tenho só duas soluções. Igualdades do segundo grau. Mas agora, para desigualdades, eu tenho infinitas soluções. Quase sempre serão infinitas soluções. Tá bom? Quase sempre. E agora eu vou tratar mais dois exemplos. Isso daqui é muito parecido com uma questão da lista, tá? Essa daqui também é. Então, vou fazer a solução desse caso. Bom, primeiro passo que a gente viu, vou ser um pouquinho mais direto agora, é jogar tudo para um lado só. E eu acho que eu copiei a questão errada. Deixa eu só conferir aqui. Pronto, corrigi. Coloquei o 2 aqui que eu tinha esquecido de colocar. Tá bom? Vamos resolver esse cara jogando tudo para um lado só. Agora eu vou jogar tudo para esse lado daqui, tá? Para deixar o número que acompanha o x² sendo positivo. Bom, beleza. Para eu jogar tudo para esse lado, eu tenho que somar aqui, para tudo isso dar 0. Beleza? Dessa forma, isso daqui vai anular com isso daqui vai anular com isso. Só que eu tenho que fazer a mesma conta do outro lado. Então, do lado esquerdo eu vou ter 4x² menos 8x mais 12. Isso tudo é menor do que 0. Bom, agora eu posso aplicar Bhaskara. Eu posso dividir tudo isso por 4 dos dois lados, tá? Mas eu vou fazer por Bhaskara direto para poupar um pouquinho do tempo. Bom, o meu A vale 4, o meu B vale menos 8, o C vale 12, ok? Vamos descobrir quem é o delta. O delta é menos B ao quadrado menos 4. B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo o B dá menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 12, né? Que é o 4AC. Então, meu delta fica menos 8 ao quadrado, 64. E agora, 12 vezes 4 dá 48, beleza? 48 vezes 4, isso daqui dá 172, beleza? E agora, eu tenho que o meu delta é 72 menos 64, daqui dá 8, dá 0, tá, isso daqui dá menos 8, beleza? Opa! Fiz errado, não era para eu ter pedido emprestado aqui. 108. Diferença pequena, né? Beleza, 108. Logo, o meu x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Substituindo os valores, menos b vai ser menos 8, que é 8, mais ou menos a raiz quadrada de menos 108, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 4, que é 8. Ora, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a raiz quadrada de um número negativo. Isso daqui não é um número real. Logo, eu não consigo zerar isso daqui. Eu não consigo zerar essa expressão independente... essa expressão aqui, eu não consigo zerar ela em nenhuma hipótese.
Graficamente, o que isso daqui quer dizer? Eu tenho uma parábola aqui. Se eu pego uma parábola aqui, você percebe que ela nunca corta o eixo X. Então, ela nunca é zerada. Então, o que isso significa? Quando eu tenho a raiz de um número negativo, significa que o x não é um número real. Ele não é um número real. Só que esse x é justamente... Os resultados desse x aqui é justamente quando o x corta o zero. Então, faz total sentido o gráfico ser assim. Porque como ele não está cortando o eixo x, significa que ele não é um número real. Beleza? Se aqui, por exemplo, desse um número positivo, aí sim poderia acontecer dele cortar o gráfico no eixo X. Ou então ele dar uma encostadinha aqui. Poderia acontecer essas duas coisas. Mas como ele não encontra, isso daqui, a gente tem esse caso aqui. Beleza? Pode ser esse caso ou pode ser esse outro caso aqui, que também não encosta no eixo X. Mas por que vai ser esse primeiro? Porque a parábola está virada para cima. E porque o A, né, que é o 4, ele é positivo. Tá bom? Então, a pergunta inicial, qual era? Desculpa, né? A gente conseguiu fazer o estudo do sinal. Para qualquer valor de x que eu pegar, o correspondente em y vai ser positivo. Então, eu posso pegar menos 1000. Se eu substituir aqui, nesses valores de x, o resultado vai ser um número positivo. Isso é garantido, porque a gente fez essa conta, estudou o sinal. Se eu pego 0 aqui, o valor dessa conta aqui vai ser um valor positivo. Se eu pegar o 7 aqui, o valor disso aqui vai ser positivo. Se eu pegar 1000, vai ser positivo. Se eu pegar menos 1.000.000, vai ser positivo. Beleza? Então, todo valor de x vai resultar num valor positivo por conta do estudo do sinal. Mas a pergunta não era essa. Ele queria saber para quais valores de x eu consigo um y negativo. Só que isso daqui não existe. Então, a solução seria vazia. Porque ele queria encontrar um valor negativo aqui. Ele queria encontrar uma brechinha que tivesse abaixo desse eixo x. Era isso que ele queria, mas a gente não consegue obter. Então, a solução é vazia. Ou então a gente pode dizer que não existe solução. Beleza? Então, é uma outra possibilidade. Então, vamos comparar com equação. Aqui a gente está trabalhando com inequação, né? Desigualdade. Para a equação, é garantido que eu vou ter duas equações, vão ter duas soluções para a equação. Mas para inequação, eu posso ter ou infinitas, ou posso ter nenhuma. Beleza? Ok, agora vamos para o último exemplo, que é um exemplo com frações. Então, a gente tem que passar por um passo intermediário, que é deixar naquele formato ax² mais bx mais c. Aí aqui eu tenho o sinal 0. E pode ser ao contrário também. Vamos tentar deixar neste formato. Mas perceba, olha isso daqui. Isso daqui está num denominador. Um denominador sempre é diferente de 0, tá bom? Então, já vou colocar isso daqui. É sempre diferente de 0. Isso daqui é uma propriedade que eu já sei porque isso daqui é uma fração e está no denominador. Agora, observa outra coisa. Aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um outro número. Né? Esse cara aqui é o y. Então, eu tenho aqui 3 dividido por y é menor ou igual a 0. Agora, perceba. Eu tenho uma divisão que está dando um número negativo, tá bom? Se eu tenho uma divisão que está dando um número negativo, significa que os sinais do dividendo é diferente do divisor, né? Do numerador é diferente do denominador. Os sinais são diferentes, porque isso daqui é menor do que 0. Então, o 3 é positivo. Como o sinal do que está embaixo é diferente do que está em cima, eu tenho certeza absoluta que o y vai ser negativo. Só que olha só,
Por essa outra propriedade, eu sei que ele é diferente de zero. Então, essa igualdade aqui vai sumir. Antes estava igual, menor ou igual, mas vai ser só menor, por conta dessa outra propriedade aqui. Então, eu juntei duas informações. A primeira informação é: o denominador vai ser diferente de zero, sempre porque é uma fração. Não existe divisão por zero. Então, todo denominador é diferente de zero por essa propriedade. A segunda propriedade que eu usei aqui é a seguinte: é uma divisão que deu negativo. Para uma divisão dar negativo, o primeiro número tem que ter um sinal oposto do segundo número. Beleza? Menos dividido por menos dá menos. Mas, olha só, o 3 é positivo. Então, com certeza absoluta, o y tem que ser negativo. Beleza? Então, eu teria essa desigualdade aqui. Só que por que eu tirei esse menor ou igual? Porque eu juntei com essa primeira informação, porque é diferente. Então, a gente pode escrever, traduzir toda essa expressão para essa daqui, tá bom? O meu y é exatamente esse cara, né? Então, é só substituir. Traduzir toda essa expressão para essa daqui, ok? Perfeito. Então, tá na cara que a gente conhece, vamos resolver. Vamos estudar o sinal. Estudando o sinal, a gente tem o quê? Bom, vai ser uma parábola. Com cavidade para cima, porque 3 é positivo. Vai estar assim, assim ou assim, ok? Vamos resolver por Bhaskara, né? Para descobrir os valores que ela vai cortar. Beleza? Delta é quem? É b ao quadrado. Meu b é menos 9. Beleza? Quadrado. Menos 4 vezes a, que é 3, vezes 6, que é o meu c. Isso daqui dá 81. Menos 4 vezes 3 dá 12. 6 vezes 12 dá exatamente 72. 81 menos 72 dá 9. Beleza? Agora, vamos encontrar os valores de x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Menos b é menos 9, que é 9. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é a raiz quadrada de 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 3. Beleza? Então, tenho 9, mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3. E 2 vezes 3 é 6. Ok? Então, o meu x1 é igual a 9 mais 3, 12, sobre 6, que é igual a 2. E o meu x2 é igual a 9 menos 3, que vale 6, dividido por 6, que é igual a 1. Então, encontrei duas raízes. Então, vai ser esse caso aqui, porque vai cortar o zero duas vezes. Beleza? Se o x1 fosse igual a x2, por exemplo, se aqui desse 1 também, aí seria esse desenho, tá? Eu não vou trabalhar com exemplo nesse vídeo, mas isso pode acontecer uma hora. Mas, beleza. Vamos apagar isso aqui tudo. Então, eu vou ter esse caso aqui para estudar o sinal. Show! Então, meu x1 está aqui, né? x1 igual a 2 e x2 igual a 1. Coincidência engraçada. Beleza. Ele está interessado em saber aonde o y, né? O y é todo esse cara, né? Isso daqui é igual a y. Onde o y é menor do que zero? Bom, o y é menor do que zero nessa faixa aqui. Beleza? Aqui vai ser bolinha aberta, porque se fosse igual a zero, aí seria bolinha fechada. Beleza? Mas é maior que zero. Então vai ser esse intervalo. Olha só que solução bonita. É um intervalo aberto que vai do 1 até o 2. Ou então eu posso escrever um intervalo aberto que vai do 1 até o 2. Ou eu posso escrever naquela outra anotação, né? É um x, número real,
aonde o x está entre 1 e 2. Só que aí é o menor, tá? Não é menor ou igual. Não é esse daqui. Esse é o menor, porque a bolinha está aberta. Então, eu posso escrever a solução dessas três formas. Beleza? Os exercícios da lista são bem parecidos com ele. Eu acho que a solução é igual. Só que as expressões são diferentes. Aí você tenta fazer e ver se encontra o mesmo resultado. Beleza?